Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. A gente abre este bloco do programa fazendo um alerta. Os jovens brasileiros estão entre os mais ansiosos do mundo. De acordo com um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que relacionou o transtorno da ansiedade com avaliações educacionais em 72 países, os nossos meninos e meninas na faixa dos 15 anos ficam atrás apenas dos que vivem na Costa Rica. A segunda colocação neste ranking aponta para a importância de refletir sobre as razões que tornam os estudantes brasileiros mais ansiosos. Será a pressão da família, o rigor das avaliações, a falta de preparo adequado? Como pais e educadores podem garantir tranquilidade ao processo de aprendizagem? Para ajudar nesta reflexão, eu converso com a Eliane Lanes, assessora educacional do Colégio Logosófico Gonzales Pecote, e com a Ana Maria Ferreira Pinto, que é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Olá, sejam bem-vindas, tudo bem? Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Ana, começo com você. Essa é uma conversa que tem tudo para ser bem interessante, enfim, de prestação de serviço mesmo, né? Tanto para os jovens quanto para os pais e educadores. Os estudantes avaliados nessa pesquisa, na faixa dos 15 anos, já estão numa fase realmente complicada, assim, complexa da vida, né? De muitas transformações físicas, de comportamento, de muitas cobranças. Isso acaba influenciando nessa questão da ansiedade? Com certeza, né? É isso que você estava dizendo, nessa idade você está sob a pressão das mudanças corporais, que são muitas, né? Você vem da infância, aquele corpinho que a gente pode dizer até que é um pouco indiferenciado, e vai caminhando para uma formação de identidade, de personalidade. Então é todo um processo assim muito conturbado, né? Então a ansiedade vai estar presente em muitos momentos, vai fazer parte do dia a dia. E aí a gente tem que pensar em como minimizar nesses momentos, por exemplo, né, de provas, né, quando ele é testado. Eliane, a pesquisa da OCDE, ela mostra que 56% dos alunos brasileiros dizem ficar muito tensos quando estudam, contra uma média aí de 36% de participantes de outros países, né? De estudantes de outros países que participaram dessa pesquisa. Vocês identificam mesmo nos alunos que vocês acompanham na escola esse perfil ansioso? Os alunos, de uma maneira geral, né, até mesmo do nosso colégio, que tem uma pedagogia diferenciada, né, eles são uma parte dessa cultura, dessa sociedade que está aí fora. E é lógico que eles chegam com essas expectativas justamente pelo que já foi colocado, da idade, né, essa ansiedade toda que eles chegam, pelas pressões que eles têm, pelas cobranças, pelos estímulos exagerados que existem, né, na mídia, que existe na parte da internet. Então, eles chegam achando que a escola também, através de notas, de provas, né, vai trabalhar, vai exigir do aluno uma performance. E realmente a gente observa isso. A gente trabalha de uma forma diferente, porque uma das características da nossa pedagogia é não trabalhar com a competitividade e com a pressão, que são os fatores maiores que existem na parte da ansiedade. E vocês percebem se meninos ou meninas são mais ansiosos? A menina, por uma característica assim, mais de mostrar mais essa parte de falar mais, de se colocar mais, elas falam mais sobre a ansiedade, mas a gente observa que a grande maioria está nos meninos. Os meninos ficam com uma ansiedade mais calada, mais né? calada, exatamente. Eles tentam demonstrar menos, né? A menina extravasa mais, né? A mulher tem as meninas têm esse fator de se colocarem mais, né? Mas quando a gente observa, alguns casos específicos está mais ligado à área masculina, dos meninos. Então, assim, eu acredito que já esse é um ponto até interessante de se trabalhar, então, já com eles. Uhum, com certeza. Né, a gente tem... Estimular a conversa, estimular, enfim, que eles exponham o que sentem. Inclusive lá a gente trabalha criando espaços, né? Espaços de conversa. Justamente porque eu acho que nessa idade, acho que o principal fator que tem que ser trabalhado é a escuta. A escuta de como eles trazem essa problemática, como eles estão vivendo esses momentos que causam essa ansiedade. Então é muito importante criar esses espaços. Então, é o trabalho que a gente tem realizado no momento lá. São as escolas e os pais, né, que tem que estar nesse lugar
de estar abertos para escutar, né? Com uma postura pouco repressora, né? E com abertura para poder ouvir, chegar perto, né? E estar ali, estar sempre perto. Eu acho que a ideia é essa, né? Para poder ouvir. Mas o que deixa os jovens ansiosos, afinal? A equipe da TV Positivo, nossa parceira de Curitiba, no Paraná, conversou com alguns estudantes universitários. Alguns desses depoimentos você vai assistir agora. Você se considera uma pessoa ansiosa? Sim, eu me considero uma pessoa muito ansiosa. Hoje em dia não mais, mas algum tempo atrás eu era bem ansiosa. Dependendo da situação, sim. Um pouco, sim. E o que você acha que te deixa ansiosa? Então, geralmente, semana de prova, ainda mais se for uma prova final, também na entrega de algum trabalho importante, ou ainda mais no protocolo de TCC, essas coisas. Tomar decisões muito rápidas, situações onde eu preciso tomar uma decisão de forma inesperada, me deixa muito ansioso. Eu acho que prova me deixa bastante ansioso, ter que estudar e ver que eu não tenho muito domínio do conteúdo me deixa ansioso. Muita cobrança, pressa, tudo muito em cima da hora, isso acaba deixando a gente ansioso, nervoso e acaba forçando nós a situações que normalmente a gente agiria diferente. Eu ficava mal fisicamente mesmo, eu não dormia direito, eu não me alimentava direito e isso tudo me deixava muito mal durante a semana. Vocês diriam que por trás da questão do estudo, realmente a pressão da família acaba pesando, cobrança, o claro. desempenho escolar, né? O pai que eu estou investindo na sua educação, eu estou pagando a mensalidade, ou o seu uniforme, ou o material escolar, enfim, como isso acaba atrapalhando? São orientações importantes, mas deve haver um limite para isso, Eliane. Bom, eu vejo assim, eu vejo que realmente existe essa cobrança por parte da família, até porque a família é muito cobrada, né? Nos seus aspectos de fora, até mesmo pelo trabalho, pelo que eles têm que fazer, né? Pelas situações que ele tem que enfrentar, e às vezes isso acaba caindo nos filhos. E eles chegam em casa com essa cobrança, uma nota baixa, o que eu vou fazer, que situação, a prova disso, geralmente que tem dificuldade. Hoje mesmo eu estava conversando com um aluno, quando eu estava vindo para cá, que eu falei assim, eu estou indo lá no programa e tudo, e aí ele virou para mim e falou assim, sobre o que eu temo? Eu falei, ansiedade, você tem? Aí ele virou para mim e falou assim, tenho. E falei assim, como é que ela aparece? Depende. Mas depende do quê? Do quê? Ele falou assim, da cobrança? Aí ele falou assim, depende. Eu falei, me explica melhor. Ele falou assim, se eu tenho uma dificuldade numa matéria, realmente eu vou ficar com mais, né, vou me mostrar mais tenso, mais preocupado. Agora, se eu faço alguma coisa que eu me identifico, ela deixa de ser um problema para ser um desafio. Olha. Então, acho muito interessante isso, né? Então, a gente tenta trabalhar dessa forma, com que a avaliação, e a gente não trabalha só com uma avaliação, a gente trabalha com diversos tipos de avaliação, não formal e não formal, e aí faz com que os alunos possam se colocar de várias maneiras. Então, não tem essa parte deles se sentirem, eles se sentem como um desafio. Pelo menos a gente tenta trabalhar dessa forma. Dessa maneira. Pensando na influência da família, você diria, Ana, que aquela questão do o pai também comparar o filho com o filho de um amigo? É péssimo, também... né? É péssimo. É não delicada? ajuda em nada, muito delicado, muito delicado. Eu acho que não pode haver isso, né? Não, fulaninho faz melhor. Não, é sempre incentivar o que tem de bom naquele adolescente, né? E até para que ele faça melhor, né? Tá sempre elogiando também, é muito importante elogiar. Cobrar, tem que vir, assim, cobrar alguma disciplina, algum desempenho, tem que vir junto com carinho, com afeto também, né? Essas coisas têm que ser equilibradas, né? E os efeitos dessa ansiedade aparecem de que maneira? Só na nota baixa, mas também, de repente, no comportamento daquele aluno na escola com os colegas? Como ele se apresenta? Então, às vezes, na maioria das vezes, até muito mais no comportamento do que nas notas, né? A nota é um objeto de avaliação muito objetivo. E, às vezes, a coisa é subjetiva, está lá no interno, né? A gente tem essa preocupação de trabalhar justamente o interno, tirar esse farol do externo e colocar esse farol para dentro. Então, trabalhamos muito a questão dos pensamentos. Que tipo de pensamento está passando aí? Né? Vamos ordenar esses pensamentos. Primeiro, nós vamos identificar qual é o pensamento que está aí. É de medo? Você está com medo de quê? Então, a gente
tenta identificar e colocar esse pensamento para que ele possa trabalhar e aí começar a classificar, isso aqui é útil para a minha vida, não é útil para a minha vida? Então, a gente vai trabalhando isso na questão do comportamento e isso também na questão das avaliações, quando o rendimento aparece um pouco mais baixo. Eu acho isso muito interessante, dar o espaço para o sentimento poder aparecer, né? Que para o adolescente, em geral, é tão difícil falar, saber o que ele está sentindo, nem é tanto falar, saber. Então, você dá um espaço para que apareça, né? Algum pensamento, alguma ideia que vá falar do que ele está sentindo, né? Se aproximar disso, do sentir. Inclusive, a gente trabalha muito a questão de unir o pensar com o sentir. O que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. É a forma melhor que a gente tem de saber, principalmente do adolescente, por que ele está pensando daquela forma. Então, unindo o sentimento, a razão ao pensamento, fica mais fácil da gente encontrar ali o ponto. São os pensamentos, palavras e ações, né? Exatamente. Pensamentos são fortes, têm seu muito poder. fortes. Eles mudam o comportamento, né? Os pensamentos mudam o comportamento. E essa idade também é uma idade em que eles estão muito para o grupo, então o pensamento do grupo, às vezes, também é um dos fatores que interferem, que influenciam aí nessa conduta do aluno. A ansiedade também motiva, muitas vezes, o que você falou de ação. Né? O adolescente, talvez, muitas vezes, por não estar ainda conseguindo refletir, pensar pela ansiedade, ele age meio impulsivamente. Né? Isso é uma coisa comum na adolescência, né? Agora, comportamento impulsivo. De que maneira os pais, os professores em sala de aula podem observar, tem algo errado com esse aluno está ansioso em excesso, enfim, quais sinais o aluno apresenta? Eu queria falar uma coisa assim que eu acho que as pessoas sabem de modo geral, mas que a ansiedade é uma coisa importante para o ser humano, né? É um sinal de alerta que vem do corpo e da mente de que isso na antiguidade preparava o homem para o perigo, né? Que ele tinha que se ver com feras, com animais, se proteger de tempestades. Nos dias de hoje é um sinal de alerta de que você vai mexer com equilíbrio, né? Assim, com a zona de conforto, né? Mental, emocional e intelectual. E aí, numa certa medida, a ansiedade é boa, porque ela dá um foco, ela deixa você alerta. Mas quando isso vai se tornando muito frequente, esse sinal vem toda hora, ou com muita intensidade, então a gente sabe que tem que fazer alguma coisa. Está sendo necessária alguma ajuda, né? Mas quais são os sinais que o jovem dá? Olha, vários, né? Assim, às vezes ele se cala, se isola, né? Quer dizer, quando alguma coisa já não está bem, os comportamentos variam. A manifestação da ansiedade, em geral, é o quê? É os batimentos cardíacos acelerados, a sudorese, é um certo tremor, dor de cabeça, dor de barriga, né? Tem alguns sintomas. As dores aparecem assim, uma dor aqui, cada dia a dor está num lugar, né? Mas eles expressam que fisicamente eles estão sentindo essa ansiedade, né? Você estava falando sobre a questão dos professores. A gente tem um bate-papo sempre, assim, uma conversa muito próxima com os professores, principalmente porque depois que entra no ensino fundamental, né, que é nessa idade, no ensino médio, eles passam de 1 a 2 professores para 13, 15 professores. É muita coisa. Então, eles passam de ter aquele olhar mais individualizado do professor regente. Então, é muito interessante quando esses professores têm que se aproximar, né? Tem que entender, tem que interagir, para que eles possam ter esse olhar. Olha, Helene, estou sentindo que aquele aluno, olha, ele não tem trazido as tarefas, ele não tem... E aí, observando, aí vem um outro olhar de outro professor que vai somando para que a gente possa identificar que aquele aluno realmente está precisando de uma ajuda especial. Essa atenção é importante o quanto antes, né? Para a gente evitar, Com inclusive, certeza. precisar introduzir algum tratamento mais complexo, algum medicamento para o jovem. Exatamente, né? Quer dizer, quanto antes a gente está alerta, a gente evita fobias, obsessões que vão vir da ansiedade, né? Que vai se organizando de uma maneira já numa neurose, numa questão que preocupa mais. Então, é sempre bom a gente ter um trabalho meio preventivo, né? Percebe uma ansiedade maior, é bom a gente estar perto. Os professores, os pais, muito importante essa interação da escola com os pais, né? Isso aí é fundamental, né? Os pais ou os cuidadores, né? Eu ia comentar isso, porque o trabalho não é a missão não é de um ou de outro, né? A escola é um complemento.
Eu costumo dizer até que é um sistema, que tudo parte de um sistema para cuidar desse aluno, né? São os pais, são a escola, são os professores, né? São os próprios colegas. Então, isso tudo forma um sistema. E se a gente não tiver ajuda, parece que desconecta um canalzinho ali e a gente não consegue trabalhar o aluno como todo, e sim por partes. A parte da escola depende da escola, a parte do que é dos pais é dos pais, a parte que é dos amigos é dos amigos, mas quando eles estão na escola, eles trazem todo esse conteúdo para cá. Né? E eles ficam, às vezes, muito mais tempo conosco na escola do que, às vezes, com a família e tudo, em função de toda essa sobrecarga que a família está tendo também. Conversam mais com o professor. Conversam mais, tem ali aquele... pai ou com a própria mãe. Exatamente. Tem uma coisa importante, que as doenças mentais, elas costumam começar na adolescência. Isso é um dado muito importante. Assim, os transtornos emocionais maiores da vida, até esquizofrenia, transtorno bipolar, começam na adolescência. Exatamente porque é esse período de desestabilização, né, mais frágil dessa construção de identidade. Então, é por isso que, mais do que nunca, a gente tem que ter um olhar atento ao adolescente, né? O tempo está passando rapidinho. Eu quero muito que vocês acompanhem mais depoimentos de jovens feitos pelos nossos parceiros de Curitiba. Você se considera uma pessoa ansiosa? Bastante ansiosa. Sou uma pessoa muito ansiosa. Bastante. Nossa, eu sempre fui muito ansiosa. E o que você acha que te deixa ansiosa? Quando eu tenho muita prova, muita pressão. Normalmente, quando eu estou muito ansiosa, eu costumo fumar cigarro, eu como bastante. Eu acho que principalmente coisas da faculdade. Hoje mesmo eu fiz um calendáriozinho com as coisas que eu tenho que entregar nas próximas semanas, porque eu estou muito ansiosa com isso, com prazos, horários. Quando eu sei que vai ter uma data ou alguma coisa que já planejada que eu tenho que fazer, então eu passo alguns dias antes assim bem ansioso. Então eu desconto às vezes muito na comida, às vezes acabo comendo bastante, assim, fico não durmo direito, fico tenso, então até chegar essa data. Depois passa a data e fica tranquilo. São alguns prazos, algumas datas. Quando eu sei que tem que fazer alguma coisa, eu preciso fazer logo. E também colocar muita expectativa nas coisas, assim. Bem, nós vimos aí consequências, né? Excesso de peso, noites mal dormidas, fumo. Transtorno do sono, do apetite, isso daí são sinais importantes também. Até e na ouvimos criança, aí né? de jovens universitários, né? Qual a consequência pode ocorrer para aqueles mais jovens ainda? É isso, né? Quer dizer, você pode ter... Os sintomas vão variar, né? Mas tem essa... Por exemplo, assim, o mau rendimento escolar, quando você não tem uma causa muito concreta para isso, chama atenção. Esses distúrbios aí de sono, do apetite, um certo isolamento, uma mudança no padrão do comportamento em geral, pode preocupar com uma ansiedade maior, né? Mas para os momentos de tensão só, eu acho que a gente vai aprendendo a lidar, se conhecendo, né, como disse a Eliane, eu acho que você vai aprendendo a lidar com a sua ansiedade, que vai ser natural, né, em muitos momentos da vida, né. Certeza. Vamos lá, um relatório divulgado no início deste ano pela Organização Mundial da Saúde listava o Brasil como o país com maior percentual de pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade. Temos um índice 9 vezes maior do que a média mundial registrada na pesquisa, que traz dados de 2015, ou seja, é bem recente. Antes de encerrar, quero muito que cada uma de vocês deixe dicas para os jovens que estão acompanhando o programa, para os pais, enfim, educadores, né, de como contornar, para os jovens, como evitar essa ansiedade, de repente, e aos adultos, como acompanhá-los. Eliane, me achará que é primeiro? Pode ser. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que ele tem que aprender a falar sobre o que está sentindo. E que, para isso, precisa criar espaços. Né? Eu acho que uma das obrigatoriedades, eu sinto como obrigatoriedade de qualquer escola, de qualquer ambiente educacional, é criar esses espaços para que o aluno possa vir se colocar e falar. Não criar divisas, né? Porque às vezes a gente cria divisas. E criar espaços também para a família, já que a gente fala desse sistema, criar espaços para essa família,
criar espaços para que eles possam falar com os professores, que também às vezes fica distanciado esse lugar, o professor está num lugar e eles estão em outro, então aproximar essa fala dos professores, fazer com que eles também não se sintam amedrontados, que eles possam falar, como eu falei no início, possam falar do que estão sentindo, mas possam falar também desse lugar que eles têm como adolescentes, como jovens, e que a gente sabe que tem que ter essa paciência e tolerância, porque acho que para jovem a gente tem que ter muita paciência, muita tolerância e acreditar. Acho que, antes de tudo, acreditar no potencial que eles têm. E capacitando a eles, olha, você pode, você é capaz, né? Começar sempre pelo positivo, sabe? Falando no que ele é bom, no que ele consegue fazer, para depois até chegar a essa dificuldade. Não falar da dificuldade como problema, mas como uma deficiência, um déficit que está acontecendo. Um desafio para ele, né? Um desafio, exatamente. Um desafio temporário, né? E que o jovem não tenha medo de falar. De falar. Se perceber que tem algo estranho, que algo está apertando o peito demais. Mesmo que não saiba o que é, né? Acho que os pais também facilitem esse caminho, né? Dele se expressar, dele falar. E os pais possam não ser essa figura que coíbe, né? Que não permite essa fluência, né? Que a criança chegue perto, demonstre alguma coisa. Eu acho que essa é a coisa mais importante de todas, né? E é bom que o jovem saiba que ele não está sozinho, né? Outros passam pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas aflições. Por isso que é importante falar, né? Isso mesmo. É muito importante que ela falou, só queria acrescentar na questão da família, né? Eles gostam muito desse pai e dessa mãe, né? Seja ele qual a condição que estejam. Mas é importante eles se aproximarem. Isso que a Ana falou, assim, acho fundamental. Criar esse diálogo, um diálogo que aproxima, não um diálogo que disputa. Então, a gente sente muito, e quando a gente consegue trazer esses pais para perto da escola e para perto desses alunos, é certeiro que vamos ter resultados positivos. Bons resultados. Né? Bons resultados. Bem, meninas, muito obrigada pela participação de você. Vocês no Conexão, pelas dicas preciosas. Foi um prazer tê-las aqui, tá? Muito obrigada também. Até a próxima. Até a próxima. A você de casa também, muito obrigada. Esperamos que tenha gostado da conversa. O Conexão vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira na tela do Canal Futura ou a qualquer hora do dia e da noite no Futura Play. Um beijo, tchau, tchau.